O conteúdo deste vídeo é assustador, mas nós precisamos enfrentar a realidade. Eu já havia informado em um vídeo anterior sobre o filme Ainda Estou Aqui, que Walter Moreira Salles, o pai, tinha profundas relações com a família Rockefeller, uma das famílias mais influentes quando o tema é o globalismo. Agora eu quero que você ouça essa reportagem antiga da Rede Globo, que fala da vinculação da família Salles com o narcotráfico. Assiste aí. O Ministério Público do Rio de Janeiro anunciou hoje que vai investigar a ligação entre o cineasta João Moreira Salles e o traficante Marcinho VP. O Jornal Nacional mostrou ontem que o cineasta mantinha contato e dava uma ajuda em dinheiro ao traficante. João Moreira Salles pode ser denunciado por crime de favorecimento se ficar provado que contribuiu para que Marcinho VP não fosse preso. A pena vai de 1 a 6 meses de prisão. O repórter Caco Barcelos conversou com o traficante Marcinho VP, um dos bandidos mais procurados pela polícia do Rio. Pois bem, essa é apenas a chamada da matéria. Quero que você veja o diálogo cabuloso entre o jornalista e o Marcinho VP, o traficante mais perigoso e influente do Rio de Janeiro. Ouça. Por que você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil na intenção de entender o que está acontecendo na América Latina também, porque minha visão é ampla a esse respeito. E eu quero entender por que está acontecendo isso e quais as condições que se tem para poder falar e se explicar melhor para a sociedade. É isso. Como é que fica o seu futuro, Márcio? Eu pretendo acabar de escrever o livro, pretendo fazer o movimento social revolucionário por Favela-Mia no Rio de Janeiro e implantar em todo o Brasil. Por que você está conseguindo viver sem dinheiro? Tem várias pessoas da sociedade que ainda assim me apoiam, tem várias pessoas da sociedade que querem ver um futuro melhor. Como o João Salles, tem vários tipos de amizades também, como cantores, como músicos, como poetas, como escritores, como pensadores da época, como próprios jornalistas. Eu não disse que era assustador. O Marcinho VP deu aí um conjunto de informações que causam pasmação em todos nós. A primeira, essa ligação clara entre ele e a família Salles. Família Salles atuando como uma espécie de apoiador do líder nacional do narcotráfico. Em segundo lugar, ele fala desse projeto de criação de um sistema revolucionário, um movimento revolucionário a ser implementado nas favelas do Rio de Janeiro com um projeto de expansão para o Brasil. Reparem que, de fato, se nós olharmos o momento dessa entrevista e a expansão do narcotráfico do Rio de Janeiro para os demais estados e o uso que foi iniciado nas favelas da indústria cultural de massa como um elemento que rebaixa a espiritualidade, que rebaixa a intelectualidade, que torna o ambiente um ambiente hedonista, um ambiente consumista, um ambiente superficial, isso tudo pode ser tido como uma ação revolucionária se nós pensarmos na mudança de eixo daquele marxismo sindicalista que esperava uma revolução proletária pelo eixo da cultura, pelo eixo mais gramscista das ações do socialismo no Ocidente. O terceiro elemento, a pior das informações, é esse vínculo que ele revela ter com artistas, poetas, intelectuais, gente da cultura e ainda gente do jornalismo. Aí vem a pergunta: esse glamour que o jornalismo transmite em relação ao narcotráfico não terá uma vinculação financeira com os grandes anunciantes que são os bancos e com essa fonte de renda tão absurda que é o narcotráfico? Veja agora um dos vídeos mais assustadores que eu revelo aqui nessa produção.
Enéas Carneiro falando de um outro globalista, não os Rockefeller, mas o globalista que comprou a Vale do Rio Doce. Vejam a entrevista do Enéas ao Ratinho. Porque os senhores permitem mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. Nós temos, portanto, algumas ligações a fazer. Já temos o vínculo dos Rockefeller com a família Moreira Salles. Agora temos o vínculo de um outro globalista, ninguém menos que Jorge Soros, com o narcotráfico no mundo, não digo no Brasil, no mundo, segundo informações da revista que Enéas menciona. Então, de um lado, nós temos a família Salles, com, segundo a matéria da Globo, relações com Marcinho VP, e do outro lado, o globalista Jorge Soros, também atuando na frente do narcotráfico. Ora, querem juntar tudo isso? Pensemos no Walter Salles Filho. Olhemos, por exemplo, para uma produção milionária dele, ou pelo menos, se não custou tão caro, rendeu alguns milhões de dólares, o filme Diário de um Motociclista, que conta uma viagem de Che Guevara, ainda jovem, de moto, pela América do Sul, inclusive pelo Brasil. Um filme que glamoriza o ditador, que faz dele um jovem aventureiro, mostra um lado agradável, um lado criativo, um lado bondoso de um homem que foi marcado pela ditadura, pela prática da ditadura e pela prática do extermínio dos seus inimigos. Um homem que fuzilou pretos e fuzilou homossexuais. Tudo isso, o uso da cultura, o uso da cinematografia, o uso das artes, o uso da imprensa nessa glamorização do narcotráfico e do autoritarismo, pode se ligar facilmente a esse outro vídeo em que Lula da Silva tem uma conversa simpática com Walter Salles. Alô, presidente, que prazer ouvi-lo. querido Walter. A gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que até então me parece que só americano ganhava. Então eu quero te dizer que foi uma noite de ouro. Acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas dessa vez você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro, do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante a história do Rubens. Eu quero te dar os parabéns e dizer que eu estou muito feliz. Falei isso para Fernanda ontem. Fernanda é a alma do filme. Então... Fernanda e Dona Fernanda, no filme Comunice e Paga. Então as três mulheres são únicas e representam o que a gente tem de melhor no Brasil. E você conseguiu dar a seriedade e a leveza necessária no comportamento da Fernanda Torres para representar o Unifipaga. Eu, que conheci a família, sabe, real, é uma coisa estupidamente fantástica. Extraordinário, querido. Acho que você fez história, sabe, e você e a Fernanda e a equipe toda e todo mundo que participou, porque essa coisa não acontece só por causa de uma pessoa. Essa coisa acontece por causa da história que te comoveu, que te sensibilizou. E eu fiquei muito orgulhoso. Muito obrigado, presidente. Eu me sinto honrado com suas palavras e honrado de poder ter adaptado um livro tão luminoso e extraordinário quanto o Marcelo Rubens Paiva sobre seus pais. Uma história que foi elevada por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Aliás, Walter, que sorte o país ter duas mulheres como essa. E queria dizer também que essas palavras elas compartilho com uma equipe talentosíssima, extraordinária, na frente e de trás das câmeras. Eu tive muita sorte de ter a possibilidade de contar essa história e tentei honrá-la com a ajuda dessas pessoas que elevaram o nosso filme. Grande abraço e, novamente, muito obrigado por esse telefonema que honra toda a nossa equipe que esteve na frente e de trás das câmeras. Um beijo no coração, querido. Um beijo para você e para toda a equipe. E até um dia que eu puder te dar um abraço verdadeiro. Vocês são motivo de orgulho. Agora, uma outra informação que talvez você também não soubesse. Lá atrás, no século
XIX, os avós, os bisavós do Walter Moreira Salles aparecem na história como escravocratas. Vejam aí a extrema contradição da esquerda brasileira. Tudo aquilo que se prende aos discursos do movimento negro, tudo aquilo que se prende ao discurso da dívida histórica, tudo aquilo que se prende ao ódio aos banqueiros, ao ódio ao capital, tudo isso nesse episódio do Ainda Estou Aqui. E esse rastro da história oligarca da família Salles acentua ainda mais as contradições, os paradoxos, os absurdos da esquerda brasileira. E pior, e para terminar, todas as informações trazidas aqui culminam em um ponto crucial. Nós continuamos perdendo essa guerra para a esquerda por uma razão muito simples. Eles sabem jogar o jogo da guerra cultural, o jogo da guerra educacional. E a nossa direita não sabe ouvir aqueles homens altamente intelectualizados, preparados da direita, no campo da inteligência e no campo da educação. É uma pena. A direita não sabe valorizar e jogar os jogos da cultura e da educação.